EA128 ia cedida à Volks de vender carros com motores refrigerados a ar, até nos Estados Unidos. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro, e use nosso cupom MENTIRAS15, para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Um dia, alguém da Volks olhou pela janela em seu escritório nos Estados Unidos, e viu um reluzente Corvair dobrando a esquina. Era um sedã Chevrolet com motor boxer traseiro refrigerado a ar, a mesma receita de 99% do portfólio da Volkswagen da época. Depois que essa cena se tornou corriqueira, inclusive com uma perua Corvair, a Volks não gostou de ver sua concorrente americana sendo bem-sucedida, a receita do sucesso alemão. O quase resultado disso podemos ver no Museu da Volks. Para a tristeza da Chevrolet, em 1965, Ralph Nader lançava o livro Um SAF Etienne Speed, inseguro a qualquer velocidade, explanando inúmeras mortes de motoristas, especialmente a bordo de um Corvair. Na mesma medida em que o livro ganhava sucesso, o modelo da marca americana empacava nas lojas. Paralelo a isso, a Volkswagen dos Estados Unidos achou prudente não lançar um carro semelhante ao Corvair, que viu suas vendas despencarem das quase 340 mil unidades de 1962, para pífias 15.400 unidades de 1968. Nem devemos citar suas vendas de 1969, último ano de produção do Chevrolet, com cerca de 6.000 unidades. Volkswagen EA128, o ancestral do Phaeton, com motor Porsche para americano ver. O Auto Museum é o lar de vários protótipos da Volks, a maioria rotulada como EA de Entwicklungsauftrag, que significa contrato de desenvolvimento. O EA128 de 1963 foi a visão da Volkswagen para um grande carro de luxo. Seu banco frontal de 3 lugares permitia acomodar 6 pessoas, embora um tanto intimamente. 6 também é a número de cilindros. O motor 2.0 boxer refrigerado a ar do EA128 foi emprestado do Porsche 911, que também estreou em 1963. O Phaeton foi a última tentativa da Volkswagen de emplacar um sedã grande e luxuoso nos Estados Unidos. Não deu certo. Então a saída foi apostar tudo em um Passat, que só há em Chattanooga e em Xangai, na China. Mas muito antes disso, antes até da compra da Audi, a Volkswagen já estava preocupada com os Estados Unidos. Afinal, o boxer refrigerado a ar e posicionado na traseira estava bem longe da imaginação do estilo de vida dos americanos, que se deleitavam com seus gigantes V8. A resposta veio na forma do Chevrolet Corvair, que impressionou também os europeus. Grande, elegante, espaçoso e adotando tecnologia semelhante à da Volkswagen, ele fez com que Reisnordorf e os engenheiros de Wolfsburg trabalhassem em um rival. O Chevrolet Corvair usava motor traseiro refrigerado a ar, uma rara combinação em um sedã americano. Inspirado no Corvair, a Volkswagen criou o projeto EA128, um enorme sedã de motor traseiro e formato bem quadrado. Com 4,70 metros de comprimento, o enorme sedã veio acompanhado de uma desengonçada perua, também de tamanho avantajado. Ele ficou pronto em 1963. O EA128 era tão grande que levava 6 pessoas, 3 na frente e 3 atrás. Os assentos eram bipartidos 40x60, e o espaço para bagagens era generoso, especialmente na perua, que apareceu 2 anos depois. Para mover tudo isso, a Volkswagen introduziu um motor 2.0 boxer, 6 cilindros a ar e com dupla carburação no sedã. A origem do motor ainda é incerta, mas se suspeita que tenha vindo de um Porsche 911. Apesar do tamanho, o propulsor entregava apenas 90 cavalos de potência, muito anêmico para as pretensões do sedã. O que se sabe oficialmente é que a perua variante recebeu um acerto esportivo, com vários componentes emprestados do Porsche 911, incluindo também transmissão, freios e suspensão. Depois de pronto, a Volkswagen viu que a ideia não seria viável. A Volkswagen reinava absoluta no segmento de carros populares, e entrar em uma categoria de luxo preocupava a direção da empresa, assim como os altos custos envolvidos na produção do EA128. Além disso, o consumidor americano poderia acabar rejeitando a proposta por conta da imagem da marca focada no baixo custo. Se tivesse sido um Porsche, talvez tivesse algum êxito. De qualquer forma, naquela época, a Volkswagen era como os japoneses, nunca dando um passo além das próprias pernas. Assim, o EA128
seguiu direto para o Museu da Volks. Mas, no entanto, a ideia de um sedã Volkswagen de luxo nos Estados Unidos permanece até os dias atuais. O lançamento do Chevrolet Corvair no final de 1959 causou uma forte impressão em todos os engenheiros automobilísticos no seu tempo. Aqui estava o maior e mais poderoso conglomerado do mundo, a maior e mais lucrativa empresa do mundo, fazendo um carro totalmente diferente do que fazia até então. Inspirada pelo sucesso dos compactos da Volkswagen nos Estados Unidos, a Chevrolet de Ed Corey criava um carro avançado, com 6 cilindros contrapostos, refrigerado a ar na traseira, carroceria monobloco de estilo inovador, fugia da decoração excessiva e dos rabos de peixe então em voga, e suspensão independente nas 4 rodas. A Volks realmente se preocupou com isso. O Corvair seguia tão fielmente a conhecida fórmula Volkswagen, que aparecia em versões furgão, perua, coupé e sedã. Mas ia um pouco além. Usava o poder de seu departamento de design, então o mais influente do mundo, para criar um desenho mais vendável, e também fazia um carro um pouco maior, ainda compacto, porém mais em linha com as preferências do maior mercado mundial. A Volks então solicita para a Porsche, que era praticamente sua engenharia de então. A Volkswagen queria da Porsche o desenho de um carro, para combater a ameaça americana em seus próprios termos. Se os americanos achavam que eram capazes de fazer um Volks melhor que a Volks, estavam redondamente enganados. O resultado, chamado de projeto EA128, é o carro que vocês podem ver nas imagens, exposto no Museu da Volkswagen. Um sedã e perua grandes, maiores que o Corvair e o posterior VW411, equipados com motor e suspensões do Porsche 911, então ainda em desenvolvimento. A Porsche, como sempre, não perdeu tempo em achar sinergias mutuamente benéficas entre a Volkswagen e seus próprios carros. Um motor 2.0 de 6 cilindros contrapostos, OHC, refrigerado a ar do 911 era aqui recalibrado para 90 cavalos de potência, e uma curva de torque mais plana, mas ainda assim parece difícil que estivesse mais ajustado a este gosto americano que o Corvair, que com mais deslocamento, tinha menos potência mas mais torque em baixa. Mas duas coisas mataram o projeto, que estaria pronto para lançamento em 1965. O primeiro motivo foram as baixas vendas do Chevrolet Corvair, esfriando a necessidade de um concorrente. O segundo foi o fato de que o preço do grande sedã Volks nos Estados Unidos seria o mesmo dos carros de tamanho maior, aquela época equipados com enormes V8, que fariam o pequeno 6 cilindros Porsche parecer anêmico. Se o Corvair fosse um sucesso, será que seria lançado o Volkswagen EA128? Talvez o fracasso fosse inevitável, se olharmos para os anos 2000, vendo o que aconteceu com o Volkswagen Phaeton. Se bem que este carro está mais para ancestral do Porsche Panamera do que do próprio Phaeton.